Olá, pessoal. Vamos concluir o capítulo 2, cujo título é o Espírito Santo no interior, o Espírito Santo e o novo nascimento. E vamos começar a partir do subtítulo número 1, Renovação do Espírito. Vamos dar uma olhada mais de perto nessas três verdades, a começar pela renovação do Espírito. Para que possamos viver diariamente os benefícios da presença do Espírito Santo dentro de nós, é preciso que tenhamos uma constante renovação do poder de Deus em nosso espírito através do Espírito Santo. Por que essa renovação é tão importante? Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, está escrito: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Nosso corpo envelhece conforme o tempo vai passando. Uma pessoa que possui uma fé forte pode retardar esse processo de envelhecimento até certo ponto. Contudo, nenhum de nós é capaz de parar por completo o envelhecimento do corpo e, por fim, a morte. Mas então, o que acontece com o homem interior enquanto o homem exterior envelhece? O homem interior se renova dia em dia. E como é que ele se renova dia em dia? Inicialmente, o nosso homem interior é regenerado, ou podemos também dizer, recriado pelo Espírito Santo no novo nascimento. Tito, capítulo 3, verso 5. Já que o novo nascimento é uma obra realizada pelo Espírito Santo, isso significa que essa renovação diária também virá através da mesma fonte, o mesmo Espírito Santo que habita em nós. Na oração de Paulo pelos cristãos de Éfeso, nós podemos ver que é através da obra do Espírito Santo em nosso interior que recebemos a renovação e fortalecimento diário do nosso espírito. Efésios 3,16. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior. Paulo está dizendo que é preciso que cristãos sejam renovados ou fortalecidos com poder pelo Espírito de Deus no homem interior. Veja então o que receber o Espírito Santo apenas uma vez não é suficiente. É essencial que seu espírito seja renovado diariamente, a fim de que você se mantenha forte espiritualmente. Isto ocorre à medida que você permanece cheio, transbordando do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 5, verso 18, Paulo exorta os cristãos a estarem cheios do Espírito Santo. Abre parêntese. E esses cristãos já haviam nascido de novo e já haviam recebido o batismo do Espírito Santo. Fecha parênteses. Efésios 5, verso 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos significa literalmente esteja se enchendo constantemente do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Um espírito que transborda em alegria e louvor é o resultado de encher-se continuamente com o Espírito Santo. Permanecer cheio do Espírito Santo não somente fortalece ou renova o cristão, mas também o enche de gozo, e esse espírito alegre, resultante dessa renovação, irá atrair aquele que ainda não conhece a Jesus, causando nele um desejo de viver a mesma experiência. Lembro-me de certa vez ter falado com um ministro que foi salvo, ainda jovem, por apenas observar a vida de um cristão que sabia permanecer renovado e cheio de gozo do Espírito Santo. Ainda jovem, esse ministro perdeu seu pai durante os dias da repressão. Por ser filho mais velho, ele teve que parar seus estudos e trabalhar duro para sustentar sua família. Ele sempre se queixava falando que não teve sorte na vida, permitindo assim que o rancor tomasse conta da sua vida. Quase nunca sorria e era sempre ríspido com as outras pessoas. Esse jovem trabalhava construindo ruas e asfaltos. O tempo foi passando e ele começou a observar um dos colegas de trabalho. Ao invés de reclamar e ter um mau humor, esse colega de trabalho estava sempre alegre e sempre cantando. Então, um dia o jovem falou para o seu colega de trabalho: eu não te entendo.
Você trabalha tão duro quanto eu para sustentar sua família, da mesma forma que eu o faço para sustentar a minha. Como que você pode então estar feliz o tempo todo? Como é que você está sempre cantando? E ele continuou falando: eu não tenho nenhum motivo para estar feliz. Todas as noites, quando me deito, eu falo para mim mesmo: eu queria morrer para que eu não precisasse acordar para mais um dia. Eu levanto todos os dias com esse pesar de ter que viver mais um dia. Como você pode ser tão feliz? E então o seu colega de trabalho falou: é por causa de Jesus. Eu nasci de novo e é por isso que eu sou tão feliz. E então ele fez um convite: por que você não vem comigo na minha igreja no domingo? E aquele jovem respondeu: se você acha que vai adiantar alguma coisa, eu vou. Tudo que eu quero é ter essa mesma alegria que você tem. Bem, a igreja é o lugar onde você irá encontrá-la, ele exclamou. Quando estava me contando essa história, esse jovem, que mais tarde veio a ser um ministro, me falou: eu fui à igreja com esse jovem cristão e quando eu cheguei lá, eu descobri que todas aquelas pessoas que estavam na igreja possuíam a mesma alegria desse meu colega de trabalho. Eu sabia que todas aquelas pessoas, assim como eu, também enfrentavam situações e circunstâncias em suas vidas. Mas ao invés de um espírito amargurado e angustiado como eu tinha, eles eram cheios de alegria e gozo. Eu decidi então que eu iria receber o que aquelas pessoas tinham, ele falou. Então eu fui até o altar e aceitei Jesus. O que fez com que aquele jovem quisesse ser salvo? Ele foi atraído por aquelas pessoas por causa da alegria e gozo que eles possuíam. Eles sabiam como manter seu espírito forte e renovado pelo Espírito Santo. Nossa alegria não está baseada nas circunstâncias. Nossa alegria está baseada em Jesus. Nós podemos manter nosso espírito alegre e cheio de louvor constantemente se mantivermos nosso foco e nossa atenção em Deus, permitindo que seu Espírito nos renove dia após dia. Entretanto, a renovação do nosso homem interior não acontece automaticamente. E também não acontece só porque a Bíblia nos fala sobre isso. Você tem uma responsabilidade. É necessário que você busque a Deus em oração e através da sua palavra. Quando você passar a fazê-lo, o Espírito Santo irá renovar e fortalecer seu espírito, como nos é prometido nos versículos a seguir. Isaías 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A frase "os que esperam no Senhor", que vemos nesse verso, significa estar preso ou entrelaçado com ao Senhor. Esperar ou aguardar pacientemente por Ele não significa que nós devemos esperar passivamente que o Senhor venha renovar ou fortalecer nosso espírito. Pelo contrário, nós temos que nos prender junto a Ele e a sua palavra em um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. À medida que nós diligentemente o buscamos, Ele irá cumprir a sua palavra em nós. Algumas pessoas têm o seguinte pensamento: eu estou andando em fé e estou mantendo a minha confissão da palavra de Deus. Isso é tudo o que eu preciso fazer para manter meu espírito renovado e forte. Graças a Deus por sua palavra que nos fortalece. Mas ainda que a palavra tenha esse papel tão importante na renovação diária do nosso espírito, isso não substitui o esperar no Senhor em oração. Nós precisamos tanto da palavra quanto da oração. Sem dúvida, aqueles cultos pentecostais eram abençoados e cheios de verdades, cultos dos tempos antigos. Muitos daqueles pentecostais vivenciaram tempos maravilhosos na presença do Senhor, enquanto eles esperavam e se deleitavam em Deus, em oração e louvor. Porém,
Muitos deles deixaram passar o tempo em relação ao batismo no Espírito Santo, porque também achavam que tinham que esperar e esperar para serem batizados. Eles não precisavam esperar mais para serem cheios do Espírito Santo, quando essa experiência, segundo a Bíblia, já pertencia a eles, por serem cristãos. Atos 2:39. Cristãos não precisam esperar ou retardar o batismo no Espírito Santo. Eles precisam apenas receber pela fé essa experiência sobrenatural que já faz parte da sua herança em Cristo. Agora, uma vez que o cristão é cheio do Espírito Santo, ele deve começar a esperar no Senhor em oração, para que seu espírito possa ser renovado ou fortalecido através do Espírito Santo dia a dia. O texto de Isaías 40:31 está falando a respeito de renovar forças no espírito do cristão. Mas eu creio que a partir do momento que uma pessoa recebe esse renovo e esse fortalecimento espiritual, isso também irá afetar cada parte da sua vida, espírito, alma e corpo. Quando você começar a experimentar esse renovo espiritual diário, através do Espírito Santo e da palavra, a sua mente, que faz parte da sua alma, será afetada de forma positiva. No livro de Romanos, nós podemos encontrar essa palavra renovo, referindo-se à mente. Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Certamente sua mente é renovada pela palavra de Deus, mas você não tem uma mente renovada por simplesmente decorar versículos e fazer confissões corretas. Não, isso é apenas uma parte. A renovação da mente é um processo contínuo. Quando você estuda e medita na palavra, o Espírito Santo participa da renovação da sua mente, do seu entendimento. João 16:13. A partir do momento que seu espírito passa a ser renovado dia a dia, isso também irá afetar o seu corpo. A Bíblia diz que à medida que você buscar a Deus, Ele renovará a sua mocidade como a da águia. Salmo 103, verso 2 e o 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Uma vez alguém me disse que uma pessoa atinge o ponto máximo da sua força, vigor físico, na idade de 35 anos e que a partir de então seu vigor começa a decair e enfraquecer. Mas isso é o que o mundo acredita. Eu não acreditei quando essa pessoa me falou e ainda não creio assim. Apesar do nosso corpo enfraquecer, envelhecer, Deus promete vivificar nossos corpos mortais. Romanos 8:11. Quando somos renovados no nosso espírito, nosso corpo também é afetado. Nossa juventude é também renovada. Eu já vi alguns pregadores que criam que eles tinham que enfraquecer à medida que iam ficando mais velhos. Alguns deles mal podiam esperar pelo momento em que pudessem aposentar-se. Quando eles completavam 55 anos, parecia que eles já tinham 100, por causa da forma que agiam. Eu me lembro de um ministro que entendeu essa verdade de Isaías quando ele já era velho. Para falar a verdade, esse ministro começou seu ministério aos 60 anos de idade. Os grandes momentos do seu ministério aconteceram entre os seus 63 a 82 anos de idade. Aos 75 anos, ele foi o principal evangelista de sua denominação em todo o seu estado. Quando esse ministro era ainda um jovem, ele sabia que Deus tinha um chamado evangelístico em sua vida, mas sua esposa não queria sacrificar-se para a vida do ministério. Então, finalmente ele desistiu e concordou em ficar em casa, em sua fazenda, e criar sua família ali. Anos se passaram, e quando seus filhos já eram adultos e tinham vida própria, ele chegou para sua esposa e disse: eu preciso obedecer o chamado de Deus para a minha vida. Se você quiser vir comigo, tudo bem. Mas se não,
Você fique aqui na fazenda, eu vou tomar conta de você, mas eu preciso obedecer a Deus. Então, quando ele se preparou para voltar para o ministério, o diabo disse a ele: mas olhe só para você. Você já tem quase 60 anos. Você nunca irá conseguir resgatar os anos perdidos de ministério. Seu ministério está acabado. Mas esse homem leu o Salmo 103, verso 5, a promessa de que Deus renovaria sua mocidade como a da águia. Ele não sabia o que isso significava. Então ele foi até a biblioteca para fazer uma pesquisa sobre as águias. Ele descobriu que a águia vive por muito tempo, mas quando ela começa a envelhecer, o seu bico torna-se fraco e quando isso acontece, significa que ela está prestes a morrer, porque ela precisa de um bico forte para pegar sua presa e se alimentar. Mas a águia velha não desiste simplesmente e morre. Não, ela sai à procura de uma rocha e ali ela começa a bater seu bico velho e cansado na rocha e não para até que ele tenha caído por completo. E assim, um novo bico começa a nascer. Quando esse ministro leu tudo isso a respeito da águia, ele tomou essa verdade para ele mesmo. Ele bateu seu bico na rocha inabalável e creu em Deus para que o seu homem interior fosse renovado através do Espírito Santo e que sua juventude fosse renovada como a da águia. Ele entrou para o ministério e 20 anos depois, aos 82 anos de idade, ele ainda era um dos principais evangelistas de sua denominação. Jesus está às portas e ele quer fazer uma colheita de almas aqui na terra, tão preciosa antes que ele venha. Tiago 5,7. Nesses últimos dias tem acontecido um grande mover de Deus por toda a terra, e eu participarei desse mover, crendo na constante renovação do meu espírito, da minha mente e do meu corpo. E você também precisa fazer isso. Não viva sua vida sem receber e experimentar os benefícios dessa presença tão preciosa do Espírito Santo em seu interior. Espere no Senhor, em oração e na sua palavra, o suficiente para que esse renovar se torne algo diário em sua vida. E à medida que você o fizer, será de bênção para cada parte sua, espírito, alma e corpo. E então você poderá andar na novidade da vida abundante que Deus preparou para você. E aqui concluímos o capítulo 2. Até o próximo, em nome de Jesus.